Como podemos ter certeza de que o Espírito Santo está em nós? Vou compartilhar 7 sinais bíblicos que confirmam a presença do Espírito Santo na sua vida. Se você já questionou se tem o Espírito Santo ou conhece alguém nessa situação, esta mensagem é essencial. Estes sinais irão fortalecer essa verdade no seu coração. O primeiro indicativo da presença do Espírito Santo é a confiança na sua salvação. Conforme Romanos 8, o Espírito se une ao nosso para afirmar que somos filhos de Deus. Muitos cristãos se perguntam se realmente possuem o Espírito Santo, questionando se poderiam tê-lo perdido por algum erro. As Escrituras nos asseguram que quem recebeu Cristo tem o Espírito Santo, que confirma em nossos corações que somos de Deus. O Espírito nos garante que somos filhos de Deus. Alguns podem ficar ansiosos ao ouvir isso, pensando que a dúvida sobre ter o Espírito Santo significa que não o tem. No entanto, essa não é uma boa medida, pois enquanto o Espírito Santo nos reafirma nossa filiação divina, o inimigo tenta plantar dúvidas. A verdadeira batalha é reconhecida em Romanos 8, verso 16, onde está escrito que o Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso indica que, apesar das incertezas, há uma confirmação interna de que pertencemos a Ele. É essencial também observar os frutos do Espírito em nossa vida, como amor, alegria, paz, paciência, entre outros, listados em Gálatas capítulo 5. Estes frutos são evidências visíveis da presença do Espírito. Devemos focar nessas qualidades crescendo em nós, ao invés de dar atenção às dúvidas que o inimigo semeia. Embora não sejamos perfeitos e tenhamos dias difíceis, estas características devem se tornar mais aparentes à medida que caminhamos com Deus. O inimigo usa a dúvida para nos distanciar da verdade divina. Efésios 6:11 nos adverte a nos revestirmos com a armadura de Deus para resistir às suas artimanhas, o que envolve estar alicerçado na palavra de Deus e conhecer a verdade que ela revela sobre nossa identidade em Cristo. Ao nos aprofundarmos na verdade, conseguimos desafiar as mentiras e incertezas com a convicção de nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Um segundo sinal da presença do Espírito Santo em nossa vida é o desenvolvimento de um caráter piedoso. Segundo Gálatas 5, 22 a 23, o fruto do Espírito inclui amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Não é tanto pelos carismas ou poderes espirituais que percebemos a presença do Espírito, embora esses possam ser indicativos, mas pela transformação contínua do nosso caráter à semelhança de Cristo. O verdadeiro teste não é uma manifestação esporádica, mas sim uma constante evolução para se tornar mais como Jesus. As pessoas podem imitar dons espirituais ou simular uma vida de santidade, mas a verdadeira manifestação do Espírito Santo se revela na transformação contínua de quem somos. A transformação no caráter cristão, onde as ações diárias refletem cada vez mais as qualidades de Cristo, é um verdadeiro indicativo da presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos exorta em Efésios 4, 22 a 24, a nos desfazer do velho homem, corrompido por desejos enganosos, e a nos renovar no espírito da nossa mente, vestindo o novo homem, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Isso significa que ao recebermos o Espírito Santo, somos chamados a abandonar práticas antigas e viver de uma maneira que espelhe a santidade de Deus. Essa transformação não é superficial, baseada apenas em aparências externas, mas uma mudança profunda e contínua que se reflete em como vivemos e nos comportamos todos os dias. Estamos progredindo em amor? Estamos mais pacientes? Nosso comportamento reflete a paz que excede todo o entendimento? Estas são as verdadeiras medidas de nosso caminhar com o Espírito Santo, um caminho de renovação e santificação contínua. Isso se manifesta
em como tratamos os outros, na nossa integridade e na nossa capacidade de amar sem limites. É um caminho que exige compromisso diário, oração e entrega à vontade de Deus, permitindo que Ele nos transforme conforme seu coração. Terceiro sinal, paixão e poder para evangelizar. Atos 1:8 nos diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aqui as Escrituras revelam que, com a vinda do Espírito Santo, recebemos poder para sermos testemunhas. Isso indica que um indivíduo batizado no Espírito Santo recebe uma nova ousadia e fervor para evangelizar. Essa coragem surge em alguém cheio do Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito, as paixões de Deus se tornam as suas, e a maior delas é por Jesus e pelo Evangelho. O Espírito Santo é o maior evangelista, o maior adorador do céu. Ninguém ama Jesus ou o Evangelho como o Espírito Santo, e ninguém deseja alcançar os perdidos como ele. Quando essa presença vive em você, essa paixão e esse poder se tornam aparentes. Esse entusiasmo pelo evangelismo, impulsionado pelo batismo no Espírito Santo, transforma completamente nosso modo de viver e compartilhar nossa fé. Não é apenas uma obrigação, mas um desejo ardente de ver outras pessoas conhecerem e experimentarem o amor e a salvação que temos em Cristo. Romanos 10:14 nos faz refletir. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Esse versículo sublinha a importância do evangelismo e nosso chamado para ser a voz que anuncia as boas novas. A presença do Espírito Santo em nossa vida nos capacita a superar o medo, a timidez e as dúvidas que frequentemente nos impedem de compartilhar nossa fé. Ele nos fornece coragem e sabedoria para dizer as palavras certas no momento certo. Em Efésios 6:19, Paulo solicita orações para que lhe seja dada a palavra com ousadia para anunciar o mistério do Evangelho, mostrando que até ele, um grande evangelista, reconhecia a necessidade do poder do Espírito Santo para evangelizar eficazmente. Além disso, o Espírito Santo nos capacita a compreender profundamente o coração de Deus para os perdidos. A parábola da ovelha perdida, narrada em Lucas 15, ilustra o imenso amor do Pai por cada pessoa desgarrada. Esse amor e compaixão pelos perdidos são infundidos em nossos corações pelo Espírito Santo, motivando-nos a buscar e salvar os que estão perdidos. A paixão pelo evangelismo, então, não é algo que possamos gerar sozinhos. É um fruto da presença e do poder do Espírito Santo em nós. Nossas vidas passam a refletir o amor e a compaixão de Cristo pelos outros, encontrando alegria em ser instrumentos de Deus para alcançar os perdidos. Esse é o verdadeiro poder do evangelismo. Não apenas conhecer a mensagem do Evangelho, mas ser transformado por ela e compartilhar essa transformação com outros através do poder do Espírito Santo. O quarto sinal é a manifestação de falar em línguas. Quero esclarecer que falar em línguas não é um requisito para a salvação, nem a única prova da presença do Espírito Santo em nossa vida. Creio firmemente no dom de falar em línguas, como descrito em Atos 2, quando os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo no Pentecostes. No entanto, este dom é apenas uma das muitas manifestações do Espírito. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre vários dons espirituais, como sabedoria, conhecimento, fé, curas, milagres, profecia, discernimento de espíritos, falar em diversas línguas e a interpretação delas. O versículo 11 destaca que o Espírito Santo distribui dons diversos conforme sua vontade. Portanto, a presença do Espírito em nossa vida não se confirma apenas pelo falar em línguas. A verdadeira evidência da sua presença é uma vida transformada e os frutos do Espírito mencionados em Gálatas 5.
Estas qualidades atestam poderosamente a atuação do Espírito Santo em nós. Além disso, Romanos 8:9 afirma: vocês, porém, não vivem conforme a carne, mas conforme o Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Contudo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Isso significa que a verdadeira marca de um cristão não é um dom específico, mas a presença do Espírito de Deus em sua vida, que o capacita a viver segundo os princípios de Cristo. Isso é essencial para evitar divisões e mal-entendidos na comunidade cristã. O foco deve ser o aprofundamento do nosso relacionamento com Deus e a permissão para que seu Espírito nos transforme e use conforme sua vontade, seja através de falar em línguas ou qualquer outro dom que Ele nos conceda. O amor, como Paulo destaca em 1 Coríntios 13, deve ser a maior manifestação do Espírito em nossas vidas, finalizando com Atos 2, 32 a 33. Deus ressuscitou a Jesus, do qual todos nós somos testemunhas. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o prometido Espírito Santo e derramou o que agora vocês veem e ouvem. Aqui, vemos a Igreja experimentando o Espírito Santo e manifestando o poder divino. E conforme relatado em Atos, a prática de falar em línguas como uma manifestação sobrenatural, conforme observado em 1 Coríntios 14, 39, que instrui: portanto, meus irmãos, busquem profetizar e não proíbam falar em línguas. Isso demonstra que, enquanto o falar em línguas pode ser uma expressão sobrenatural, ao se entregar ao Espírito Santo, Ele infunde em você um amor profundo por Jesus. Ninguém ama Jesus mais do que o Espírito Santo. E quando você se abre para Ele, esse amor ardente por Cristo é plantado em seu coração. O Espírito Santo deseja reacender a chama do primeiro amor em você, despertando uma paixão ardente pelo nome de Jesus. A presença do Espírito Santo em sua vida se manifesta por uma obsessão divina por Jesus. Você se vê constantemente falando sobre Ele com todos ao seu redor. Sua vida se torna uma constante expressão de amor por Jesus, porque o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo e testemunhar dele. Assim, quando você experimenta verdadeiramente a presença do Espírito Santo, essa paixão e amor se tornam evidentes em cada aspecto de sua vida. Este quinto sinal, um amor profundo por Jesus, transforma tudo em sua vida. O amor por Cristo não é somente um sentimento, mas uma transformação completa que permeia seus pensamentos, ações e palavras. Esse amor se estende além dos momentos de adoração ou estudo bíblico, influenciando como você interage diariamente com família, amigos e desconhecidos. João 15, 26 destaca que o Espírito Santo testemunha sobre Jesus, refletindo a missão do Espírito de nos conduzir a uma compreensão mais profunda de Cristo e a compartilhar essa realidade com outros. A paixão por Jesus que o Espírito Santo desperta em nós é uma dádiva divina que flui em todas as áreas da nossa vida, influenciando nossas prioridades e ações. Filipenses 2, 5 a 11 nos chama a imitar a humildade e obediência de Cristo, um reflexo do trabalho do Espírito Santo em nós, moldando-nos à imagem de Cristo. Portanto, nossa paixão por falar sobre Jesus não nasce de uma obrigação religiosa, mas de um amor genuíno e gratidão que brotam do nosso ser, transformando-nos em testemunhas vivas de sua graça e misericórdia. Número 6 é o conhecimento da verdade. 1 João 2,27 nos ensina que a unção que recebemos de Cristo nos ensina sobre todas as coisas e é verdadeira, exortando-nos a permanecer nele conforme fomos ensinados. A presença do Espírito Santo em nós transborda a verdade, revelando profundamente os mistérios de Deus e nos permitindo compreender as verdades espirituais das Escrituras. Este conhecimento não é meramente acadêmico, mas um entendimento vivencial que transforma a maneira como vivemos e nos relacionamos com Deus. João 16, 13.
Reforça que o Espírito da Verdade nos guiará a toda a verdade, mostrando que a missão do Espírito é revelar não apenas informações, mas o coração de Deus para nós. A verdade aprendida e vivenciada através do Espírito nos liberta de enganos e fortalece nossa caminhada com Deus, fazendo de nós pessoas que vivem conforme sua vontade e refletem sua santidade ao mundo. Por fim, o 7º sinal da presença do Espírito Santo é uma vida de santidade. 1 Pedro 1 nos lembra que fomos escolhidos para viver em santificação do Espírito, para obediência e purificação pelo sangue de Cristo. O Espírito Santo nos transforma, fazendo com que o pecado perca seu atrativo e nos levando a abominar o que é mal. Esse desejo de viver em santidade e resistir à tentação é uma evidência clara da presença do Espírito em nossas vidas, demonstrando que verdadeiramente pertencemos a Deus e estamos comprometidos em seguir seus caminhos. Sem dúvida, a santidade é uma das marcas mais claras da ação do Espírito Santo na vida de um cristão. Ela emerge naturalmente quando nos rendemos completamente ao Senhor, permitindo que Ele trabalhe profundamente em nosso ser, transformando nossos pensamentos, atitudes e ações. A santidade transcende a teoria. Ela se manifesta concretamente no dia a dia, daqueles que vivem sob a influência do Espírito de Deus. Paulo, em Gálatas 5, 22 a 23, nos fala sobre o fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, gentileza e autocontrole. Ao viver essas virtudes, nos distanciamos do pecado e nos aproximamos de Deus. Viver em santidade, conforme sugerido pelo 7º ponto, não é sobre cumprir obrigações externas, mas sobre uma transformação interna que nos faz desejar a pureza e rejeitar a impureza. A santidade é um sinal evidente de que o Espírito Santo está operando em nós, guiando-nos para uma vida que reflete o caráter de Cristo. A presença do Espírito nos impulsiona a buscar agradar a Deus, não por obrigação, mas por amor a Ele e ao que Ele representa. Além disso, a santidade serve como um testemunho poderoso para o mundo. Ao vivermos de forma santa, mostramos a diferença que Cristo faz em nossas vidas, atraindo outros para Ele. Não apenas com palavras, mas pelo nosso exemplo. Santidade não é sobre se isolar, mas sobre ser uma luz no mundo. Um sal que verdadeiramente faz a diferença de maneira autêntica e amorosa. É essencial reconhecer que a jornada rumo à santidade é um processo contínuo, que exige uma constante dependência do Espírito Santo. Não buscamos a perfeição por nossos próprios esforços, mas permitimos que o Espírito nos forme e purifique dia após dia. Paulo, em Filipenses 2:12, exorta-nos a trabalhar em nossa salvação com temor e tremor, indicando que a santidade é uma evidência clara do batismo do Espírito Santo na vida de um cristão e é um caminho de transformação que nos leva a abominar o pecado e amar a Deus e sua vontade. Agora pergunto, você reconhece esses sinais em sua vida? Talvez você esteja desenvolvendo alguns e está tudo bem, desde que haja progresso, pois isso indica que o Espírito Santo está ativo em sua vida. Se você observa esses sinais, não há motivo para dúvida. Se não os vê claramente, talvez seja o momento de se aproximar mais de Jesus e buscar um enchimento genuíno do Espírito Santo, pois quem encontra Jesus recebe também seu Espírito. Se você está incerto sobre sua salvação, é um momento para orar e entregar-se verdadeiramente a Cristo, não apenas em palavras, mas em um compromisso sincero de coração.